Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. João e Nelsinho ainda de férias. Então, João vai mandar áudios aí pra gente estar incluindo no podcast. Mas eu tô aqui com outro camarada do Conexão Israel, Gabriel Paciornik, ou Gabi Pac, diz aí, Gabriel, como andas? Olá, tudo bom, pessoal? Tudo tranquilo, tudo na boa. Então a gente vai ter que falar daquilo que estão falando sempre e não para de falar aqui em Israel, que eu acho que, na verdade, foram as eleições e agora o coronavírus, né? A gente vai ter que falar desses dois temas aí que a gente já vinha falando nas últimas semanas, só que não acabou. As eleições... Não vou dar spoiler, não. As eleições vocês vão ter que ouvir agora já no primeiro bloco, sobre tudo o que aconteceu e tudo que está por vir, né? A gente vai estar comentando e sobre as consequências do coronavírus aqui em Israel. E eu já vou adiantando e dar um spoiler, caso o ouvinte esteja nesse momento tentando comprar passagem para cá, não compre. Segura aí, a gente já vai falar sobre isso. Vamos lá então para o nosso primeiro bloco, onde a gente vai estar falando das eleições. É isso aí, terceiras eleições em menos de 11 meses. A gente vinha comentando que nada tinha mudado de acordo com as pesquisas eleitorais, né? A gente continuava aí com nenhum dos dois lados, né, conseguindo fazer 61 cadeiras para formar um governo. Nada tinha mudado. Depois do resultado eleitoral, alguma coisa mudou, mas a gente, nesse momento, ainda volta a ter esse mesmo imbróglio político que ninguém consegue formar governo. Benjamin Netanyahu saiu, ou pelo menos ele se construiu aí como o grande vencedor dessas eleições, porque o Likud conseguiu 36 cadeiras, conseguiu formar um bloco, né, o bloco da direita. Eu não vou chamar de bloco da direita, porque eu acho que dividir dessa forma é meio complicado, mas enfim, vamos falar o bloco da situação, né, que é o bloco do Netanyahu, que nas últimas eleições Chama teve de 50... bloco conservador e bloco progressista. Eu acho que é mais exato. É verdade. Isso aproxima mais. Esse bloco, né? O bloco, vamos dizer assim, o bloco conservador, né? Na primeira, que é o bloco do Netanyahu. Nas primeiras eleições em abril do ano passado, teve 60 cadeiras, né? Meio do parlamento, o parlamento são 120 cadeiras, ele não conseguiu formar um governo, ele dissolveu o parlamento, novas eleições foram marcadas em setembro, o Netanyahu teve 55 cadeiras, ele perdeu 5 cadeiras nesse bloco, nem ele, nem o Gantz conseguiram formar o governo, e aí foram chamadas as terceiras eleições, e nessa eleição o bloco do Netanyahu teve 58 cadeiras, o bloco progressista teve 62 cadeiras, e agora a gente está novamente aí nesse imbróglio. Ninguém, aparentemente, tem condição de formar o governo. Enfim. Com ressalvas que eu vou explicar. Com ressalvas. A questão, vamos lá. Vamos falar rapidamente assim do resultado, né? O Likud, que na última eleição tinha tido 32 cadeiras, essa eleição teve 36, né? E foi aí que o Netanyahu se construiu como grande vitorioso, porque ele cresceu, é realmente um crescimento muito grande, mais de 10%, no número de cadeiras de uma eleição para outra, né? Depois teve o azul e branco, né? Que tinha tido 36 cadeiras na última eleição. Não, desculpa, 33 cadeiras na última eleição. Teve 33 nessa também, manteve o número de cadeiras, né? O Netanyahu passou. A lista unificada de partidos de eleitorado majoritariamente árabe teve 13 cadeiras na última eleição e foi para 15 cadeiras nesse parlamento que vai assumir em breve. Que é o recorde histórico de todo Isso, o município de Israel. Votação histórica, teve um aumento muito grande também do número de votantes nas cidades e regiões de população árabe. O Shas, né, que é um partido ultra-religioso ortodoxo, 9 cadeiras, tanto nas últimas eleições quanto essa. O Israel Nossa Casa, que nas últimas eleições tinha tido 8 cadeiras, caiu para 7 cadeiras, terminou com 7 cadeiras essa eleição. O que mais? O Yadut Torá, né, que é outro partido ultra-ortodoxo, tinha 7 cadeiras na última eleição e ficou com 7 também nessa, se manteve. O Partido Trabalhista, que na última eleição tinha fez um acordo com outro partido, Gesher, teve 6 cadeiras, e um outro bloco da esquerda sionista, que era do partido Meretz, né, com mais 2 outros partidos, tinha tido 5 cadeiras, e nessa eleição esses dois blocos se juntaram, esses dois partidos se juntaram, então foi um partido Avodá, Gesher e Meretz concorreram juntos, e eles tiveram 7 cadeiras também.
Nas últimas eleições eles juntos tinham tido 11 e nessas eles tiveram 7. E para terminar, o partido Yamina, que é o partido da direita sionista nacional, vamos dizer assim, eles tinham 7 cadeiras na última eleição, e nessa eleição eles foram o menor partido com 6 cadeiras. Enfim, esse foi o quadro aí da eleição. O bloco, como eu falei, o bloco conservador com 58 cadeiras, o bloco progressista com 62. Porém, tem esse porém aí do bloco progressista, porque talvez as pessoas estejam perguntando, então por que os progressistas não fazem um governo? O porém, né, é justamente a lista unificada, né, dos partidos de maioria árabe, que ninguém quer fazer governo com eles, nem que seja um governo de minoria e eles estejam apoiando de fora, né? No caso, então, a gente tem o bloco... Isso hoje já tem sido conversado. Então, por exemplo, no Azul e Branco, uma das pessoas que defendiam, que pelo contrário, que eram contra esse tipo de acordo, era o Boghli Ya'alon, que é um ex-general do Exército, e ele é um dos 4 colaboradores, um dos 4 chefes do partido, e ele sempre foi muito contra isso. Ele é um cara de extrema direita, muito conservador em termos de segurança, e ele se recusava a qualquer tipo de negociação com o bloco árabe. E hoje mesmo, já faz poucas horas do momento que a gente está gravando, ele falou, não, eu estou disposto a conversar com o apoio externo deles no governo do Benny Gantz. Eu acho que a distância que vem disso para o Lieberman, que é outro que é contra, diminui, porque o Lieberman também tem os interesses. Então, é possível hoje mais do que era ontem. Vamos dizer assim, que nós estamos essa direção já existe, ela já não é mais teórica. Mas eu posso contar para os ouvintes toda a história por trás disso? Por que essa questão aí, eu acho é uma questão interessante, né? Porque, assim, isso que você falou, essa questão dele, de repente, estar pensando na possibilidade de fazer um governo com os árabes apoiando de fora, me levanta também uma série de questões em cima de outras coisas que aconteceram, que a principal delas, né, eu acho que é a possibilidade de que seja aprovada uma nova lei, né, acho que essa aí muda muito o quadro da formação do próximo governo, que é a aprovação de uma lei que ela está sendo proposta pelo Partido Azul e Branco, para que deputados, né, que estejam sendo julgados, né, que tenham sendo indiciados, né, estão sendo indiciados, que é o caso do Bibi, com 3 indiciamentos, eles não possam assumir como primeiro-ministro. Essa lei, aparentemente, ela tem maioria para ser aprovada, a gente vai falar disso daqui a pouco, e isso muda, né, completamente o quadro, porque aí o Bibi, no caso, a lei não seria retroativa, seria para eleições futuras, né? Mas, no caso, um deputado não poderia assumir, caso fosse indiciado. Diz aí, comenta aí, depois eu comento, cara. Pois aí o ouvinte mais atento vai perguntar, o que mudou? Por que de repente não quer, por que de repente tem maioria para isso e antes não tinha? É porque tem um cara chamado Avigdor Lieberman, que é o dono da casa da Israel Beitenu, Israel Nossa Casa, e ele eu sou contra leis personalistas. E essa lei seria personalista, seria uma lei específica contra o Netanyahu. Só que agora, hoje mesmo, ele anunciou que ele mudou de ideia. Ele pode usar a desculpa que ele quiser. A desculpa ele pode dizer que agora o Bibi está indiciado, é diferente, e pode dizer que daqui a pouco começa o julgamento. Aliás, é verdade, dia 17 começa o julgamento dele. E daí, de repente, ele pode dizer qualquer motivo que ele queira, por que ele mudou de ideia. No final das contas, ele é um peixe ensaboado, a gente nunca vai saber a verdade sobre ele, e ele mudou de ideia. Isso significa que, pela primeira vez dessas últimas 3 eleições, você tem uma maioria que concorda em uma coisa: tem que aprovar uma lei para impedir um parlamentar que está sob julgamento de montar governo. E, ok, como fazer isso? Não é muito fácil, porque isso esbarra numa série de regras da Knesset, e eles ainda não estão sob juramento, eles ainda não montaram a Knesset. Uma Knesset temporária não pode aprovar leis assim, sem mais nem menos, é bem complicado. Mas existem maneiras de resolver isso. No momento que você tem interesse político de fazer isso acontecer, isso vai acontecer. Isso significa que
uma das possibilidades vai ser simplesmente, galera, vamos sentar, vamos fechar um governo. Não sei o que vai ser desse governo, mas vamos fechar o governo e a primeira coisa que a gente faz, a gente aprova essa lei. Daí o Bibi já não vai mais ter o que fazer. No dia seguinte, toda a liderança do Likud vai levantar a champanhe, que graças a Deus eles estão livres para poder eles próprios competirem pela liderança do Likud. E vai começar um movimento político de verdade e vai acabar essa coisa de tentar fazer eleição pró-Bibi contra Bibi, e sim com propostas, com um movimento sério. Então, no momento que tiraram as traças das paredes, botaram a máquina para funcionar nessa direção, eu acho que é inevitável que vá acontecer alguma coisa. É por isso que mais e mais a gente vai ouvir gente falando, não, nós temos que conversar, é possível, nós temos que chegar a alguma conclusão. É mais do que provável que isso vai acontecer nos próximos dias, inclusive antes de começar o julgamento do Benjamin Netanyahu. Porque depois que começar, ele está acabado. Eu acho que muda bastante o quadro, mas eu pensei, quando eu ouvi essa notícia, eu pensei numa outra possibilidade. Vamos ver o seguinte, eles aprovam, a lei não é retroativa, né? Ou seja, o Netanyahu, nessas eleições agora que acabaram de acontecer, caso ele receba o mandato do presidente para formar um novo governo, ele não conseguiria, né? Mas aí o que acontece? O azul e branco podia simplesmente sentar, depois dessa lei sendo aprovada, ele podia sentar e falar, vamos esperar quartas eleições, porque nas quartas eleições a lei já estaria valendo, entendeu? E aí o Bibi não poderia ser eleito. Votação com o Bibi, que era uma opção nas últimas eleições. Vamos fazer um sistema de rotação. Nós sentamos primeiro e depois você. Ou seja, o Bibi vai ter que rezar para esse governo funcionar, porque qualquer coisa ele vai ser, ele cai fora e ele não pode mais ser Rosh Hashanah, ele não pode ser mais primeiro-ministro. E esse é o plano. Ou seja, ele não sai do jogo político, mas ele já não é mais uma ameaça para o azul e branco, para o governo mais progressista, menos religioso. Esse também é um plano. Quer dizer, de qualquer maneira muda o cenário político. Isso. E dentro do Likud também, cara, dentro do Likud eles já estão há 10 anos. O Netanyahu tem essa tática de qualquer um que levanta um pouquinhozinho a cabeça, já leva pau. E então é por isso que hoje não existe nenhuma liderança no Likud fora o Netanyahu. E isso vai começar a mudar imediatamente do momento que ele tiver posto para o escanteio. Sim, realmente a lei, essa lei sendo aprovada, ela muda, né? Ela cria todas essas possibilidades aí que a gente comentou, né? De pressionar o Netanyahu a sair ou criar uma rotação de alguma coisa, enfim. E traz o Benny Gantz também para o cenário político novamente, porque também tinham muitos rumores já e muitos comentaristas falando que caso houvesse novas eleições, principalmente depois do resultado dessas eleições do Likud passando, né, aumentando o bloco conservador, aumentando em 3 cadeiras o seu eleitorado, né, a gente tem aí... o que acontece? Ele já estava sendo dito que ele não seria mais o candidato do Kachol Lavan, né? Que ele poderia, tipo, amigo, você participou de 3 eleições, você não conseguiu, nas últimas ainda você foi pior, então vamos arrumar outro nome. E traz ele de volta para o cenário, né? Porque ele se mantém aí como a liderança do azul e branco. O que me estranhou muito nessa eleição foi o Lapid, né? O Yair Lapid sumiu completamente, né? Ele apareceu muito pouco nessas últimas eleições. Eu acho que isso tudo é estratégia. Você fala que o Benny Gantz ganha legitimidade. Eu acho que ele só ganha legitimidade se ele faz parte de uma coalizão ou se ele está em campanha. No momento que o azul e branco entra num sistema de oposição, o azul e branco não é um partido de verdade, ele é uma combinação de partidos e mais uns trocos. E ninguém lá tem a mesma ideologia, ninguém concorda com absolutamente nada. A única coisa que todo mundo concorda é que o Bibi não pode continuar. E então eu acho muito difícil que ele se mantenha orgânico. Inclusive, ouso dizer que no momento que o Bibi sair da corrida, seja por movimento esse ou aquele, o azul e branco vai se desmontar. Eu acredito que ele não vai continuar, ele vai perder o sentido de existência e vai se desmontar. Mas isso é uma especulação para mais longe. Isso não é para agora. Você acha isso mesmo que o azul e branco esteja no governo?
Eu acho que mesmo que eles estejam no governo, eles não vão conseguir governar por muito tempo, porque eles não, a não ser que eles façam uma aliança com o Likud. E eles já disseram que eles não têm problema nenhum de fazer uma aliança com o Likud sem o Netanyahu. O que faz muito sentido, porque eles são o mesmo partido. Se você for ler exatamente o que cada partido propõe, eles são muito, muito, muito parecidos. Eu tinha ouvido uma entrevista no rádio essa semana, um dia antes, 2 dias antes da eleição, com o Benny Gantz, ele falando que o azul e branco e o Likud, ideologicamente, não tinham diferença nenhuma. Era a mesma coisa. Era realmente a questão de tirar o Netanyahu do poder, né? Então ele nem nega isso. Então essas direções é possível. Vai ser muito interessante. Eu acho que uma coisa interessante é que, de repente, nós temos um sistema político que gera algum movimento, porque quem não estava aqui em Israel não viu, mas essas eleições, olha, ele podia ter sido um campeonato de bocha de velhinhos, cara. Ninguém estava prestando atenção, ninguém estava ouvindo, estava um saco, as campanhas estavam todas repetitivas, ninguém estava nem aí, estava todo mundo votando exatamente nas mesmas pessoas que estavam votando antes, e ninguém mudou o voto. Então, o que aconteceu é que ficou essa chatice, e de repente, de um dia para o outro, por causa do resultado, mudou tudo, e agora você vê essa movimentação toda, interesse, pessoas estão começando a ter ideias e movimentos. Isso é muito interessante ver a mudança. Sim. E acho que é importante também a gente falar dessa mudança, né? Talvez o ouvinte esteja perguntando, vocês estão falando que foi tudo igual e como é que então agora o Likud tem mais cadeiras, né? O que aconteceu é que o Likud conseguiu trazer, foram cerca de 250 mil pessoas a mais que votaram nessas eleições, se não me engano, que o voto aqui não é obrigatório, né? Elas não tinham votado na última eleição e votaram, e a grande maioria votou no Likud. O Likud realmente fez um... E os árabes? E os árabes, sim. O primeiro elemento do crescimento do Likud, né? Foi muita gente votando, novas pessoas votando no Likud, saíram e foram para as urnas e falaram, não chega, tem que decidir isso, e eram eleitores do Likud historicamente, e agora resolveram voltar para casa, vamos dizer assim, e isso explica, né, a subida do Likud. Eu acho que também, na última semana, eu concordo com o que você falou sobre a eleição ter sido muito chata e ninguém está prestando atenção, mas a última semana ela foi uma semana muito suja, né, em termos eleitorais, né? Foi divulgada uma gravação que o assessor estratégico do Gantz, ele conversou com o Rabino gravou essa conversa, e o Likud, né? O Likud não, um jornalista do Canal 12, Amit Segal, ele publicou essa conversa, e nessa conversa o assessor do Netanyahu, do Gantz, ele fala que o Gantz, o Gantz ele não teria força, não teria, vamos dizer assim, como é que chama isso? Não teria coragem. Coragem. Eu tava com um palavrão na boca, ainda bem que você mandou o coragem. Não tem coragem de atacar o Irã, que ele não é uma pessoa pronta para liderar, que Israel estaria sob perigo com ele. E isso foi divulgado. Eu acho que isso também teve uma repercussão muito grande. Eu acho que tira voto, não tem como tirar. Uma outra deputada também do Azul e Branco falaram que ela tinha sido filmada falando que o Benny Gantz não era uma boa liderança. Isso não foi divulgado. Eu quero fazer um comentário sobre essa gravação, que eu acho que mostra bem como é que como é que funciona a política interna aqui de Israel no momento. Quando divulgaram isso, foram entrevistar o Netanyahu, perguntar para ele o que você acha disso. Ele falou, não tenho nada a ver com essa história, não conheço o Rabino, não tenho nada a ver com isso. No dia seguinte, acharam uma gravação dele com o tal do Rabino, combinando como é que eles iam soltar essa gravação anterior. Ou seja, ele mentiu na cara dura. E qual que é a questão? Que mesmo ele tendo mentido na cara dura, nada gruda nele. É um teflon, cara. Os caras, quem vota nele, não tá nem aí para qualquer sujeira que ele faça e seja divulgada. E isso é uma coisa impressionante. Lembra muito, às vezes me lembra um pouco no Brasil, desculpa comparar, porque a comparação de política de um país com outro geralmente não funciona, mas aquele amor que tem de muitos petistas pelo Lula, que várias acusações, não, o Lula, cara, não importa. E aqui é a mesma coisa com o Netanyahu. O Netanyahu, cara, não importa. Vocês estão tentando derrubar ele.
Esse é o motivo. Por isso Mas essa é uma questão interessante, e aí, acho que a gente nem deve entrar muito nessa discussão, mas até que ponto corrupção ela é importante para boa parcela da população, entendeu? Porque se um presidente, um primeiro-ministro, ele faz coisas boas para uma determinada parcela da população, e a população vê como líder, ou pode ser que não acredite que ele seja corrupto e diga que tudo isso é mentira, como o Likud tentou construir isso, né? Muitas vezes, e o PT também, né? Enfim, eu não vou falar mais de Brasil, mas também como as pessoas não acham que a corrupção seja um problema, entendeu? Tudo bem, ele cometeu um erro, ele tem que pagar, mas enfim, é o primeiro-ministro, entendeu? Corrupção não é o suficiente para você tirar uma pessoa como tem que levar em consideração também que a gente não está falando de quantias astronômicas, o país não caiu por causa disso, é realmente quantias muito menores do que o brasileiro está acostumado a ouvir, são coisas muito menos preto no branco, são um troço bem complicado, tem mais a ver com aquela coisa de você governar de uma maneira correta, ser reto, ser direito, do que especificamente as quantias. Então você tem razão, cada público vê isso de um jeito ou de outro, mas o que eu quis levantar é que não importa, pelo menos não importava até ontem, o que o Bibi fizesse, ele não era criticado, ele não grudava nele. E eu acho que isso mostra um pouco, muita gente não entende como é que por que o Bibi continua, né, na corrida, como é que ele continua com essa posição dele. Muita gente de fora que não gosta dele, muita gente de fora que gosta dele também não entende. É mais ou menos por causa disso. Tem muita história do Likud, história de populações menos favorecidas em Israel, que durante muito tempo foram depreciadas pelo establishment, e o Likud era anti-establishment naquela época, então tem muita coisa disso. Histórico, é um negócio complicado, um dia vai valer um podcast só sobre isso. Então, era esse o ponto que eu queria levantar. Por que eu levantei esse ponto também? Porque ontem o Bibi foi meio que juntar todo o seu bloco de conservadores, eu chamo de conservadores que na verdade é conservadores religiosos, tá? Não é uma questão de conservadorismo no sentido brasileiro da palavra. Ele juntou o bloco dele, dos 58, e começou a fazer contas num quadro branco, começou a desenhar números e mostrar, não, os árabes não contam, eles na verdade perderam, eles não têm bloco, eles não têm o número que eles dizem que tem porque os árabes não contam. Ele disse isso em outras palavras, mas foi mais ou menos isso. E, cara, isso é escandalizador, porque ele está reduzindo 500 mil de pessoas de Israel não são cidadãos. Eles não são cidadãos. 500 mil não, 1 milhão. Mais de 1 milhão. De votantes, eu digo. Ok. Eles não contam, eles não precisam, não tem que levar em conta, eles não são cidadãos. E daí, hoje, no Twitter, surgiu uma gravação de um cara que você conhece bem, que se chama Rav Kahana, que é o cara que teve, inclusive, o partido dele proibido, fecharam o partido dele por racismo. Ele, em um discurso dele no fim dos anos 70, na Knesset, dizendo, assim, nessas palavras: hoje os deputados árabes são não sei quanto, mas daqui a pouco eles vão ser 10, 15. E aí, o que vai ser da nossa democracia? O que vai ser da nossa hegemonia judaica? E, de repente, exatamente o que o Bibi está falando, 30 anos depois, sem cinismo. E isso está mexendo com muita gente, inclusive gente conservadora, que começou a entender que essa campanha do Netanyahu já chegou num limite que não dá para continuar assim. Sim, só corrigindo um dado que eu falei, eu tinha falado 250 mil votantes a mais, mas foram 150 mil, e aí proporcionaram essa subida do Likud, né? Eu acho que cerca de 40 mil pessoas é mais ou menos uma cadeira no Knesset, conforme vai aumentando. O João não está ouvindo, você não precisa ser tão exato, ele não vai te dar. Mas não, é porque conforme vai aumentando o número de votantes, né, o número o valor, o número de votantes para cada cadeira diminui também, né? Então, assim, ano passado, nas últimas eleições foram 4.465.000 e dessas eleições 4.612.000. E aí o Likud cresceu e também cresceu, como você falou anteriormente, né, a lista unificada
dos partidos de eleitores majoritariamente árabes, que é outro tema interessante da gente colocar, juntando aí também com o campo da esquerda sionista, porque o que aconteceu? O partido, a lista unificada teve 13 cadeiras, subiu para 15 cadeiras, né? Chegou até, em alguns momentos, até o finalzinho da contagem, chegou ali até 16 cadeiras também. O Likud perdia, enfim. Chegou entre 15 e 16 cadeiras, e do outro lado, teve foi um crescimento bem significativo, né, para a lista. E, por outro lado, a gente teve os partidos da esquerda sionista, né, que se unificaram, eu falei lá no início. Nas últimas eleições eles tinham tido 11 cadeiras, né? 11 deputados. Juntos, né? Nessa que eles se juntaram para concorrer juntos, eles tiveram somente 7 deputados, e muitos eleitores, né, que eram eleitores do Meretz, né, que quando o Meretz se junta com a Avoda. Porque o que aconteceu é que o partido do Avoda, ele se juntou nas últimas eleições com um partido chamado Gesher, que é de a principal figura desse partido, ela se chama Orly Levy Abekassis. Ela é filha de um político chamado David Levy. Ele foi ministro, ele é do Likud historicamente, a família dela é do Likud, e ele foi... ela saiu do Likud, ela foi para o Israel Nossa Casa do Lieberman, e saiu do Israel Nossa Casa, abriu o próprio partido dela, o Gesher. Nas eleições de abril do ano passado, ela não passou a cláusula de barreiras, e aí nas eleições de setembro ela se junta com o Partido Trabalhista, o que já foi muito problema para setores do Partido Trabalhista, porque ela tem uma oposição no sentido nacional, né, em relação ao conflito palestino-israelense à direita, né, e o Partido Trabalhista, vamos dizer assim, à esquerda, ou de centro pelo menos, e nessas eleições o Avoda e o Gesher, eles se juntaram também ao Meretz, né? No caso o Meretz se juntou a eles, que é o partido sionista mais à esquerda, e muitos eleitores do Meretz viram isso como uma guinada à direita do partido e também migraram para a lista unificada, também votaram na lista unificada, né? Teve muita gente que fez esse movimento também. E foi um resultado muito ruim, né, para a esquerda sionista, que quase sumiu do mapa. Hoje se a gente for ver... Você está sendo bonzinho, porque se você fizer as contas, quando o Buzzi Herzog perdeu para o Netanyahu, quantos votos ele tinha, você lembra? Acho que foi 24 ou 26. Foi 24. Aí João, você não está escutando, né? Não lembro. É 24 ou 26. Daí, junta com o Meretz, que na mesma eleição acho que teve 7 ou qualquer coisa assim. Então, você faz as contas. Esse bloco todo, nessas eleições, com quanto que ele tá? 7? Isso. Né? É desmonte total e completo. E aí uma coisa interessante é o seguinte: a formação da lista deles é o seguinte: na cabeça da chapa é o Amir Peretz do Avoda, depois é Orly Levy Abekassis, que é desse partido Gesher, depois são 2 deputados do Meretz, né, que é o Nitzan Horowitz, que é o líder do Meretz, e a Tamar Zandberg. Aí são 4. O quinto da lista é o Itzik Shmuley, que é do Avoda. O sexto da lista me fugiu. Não importa muito. Acho que nos me fugiu. Se eu não me engano, eu não me lembro se é outra pessoa do Avoda. E depois... não, é outra... como é que se chama ela? Merav Michaeli. É a sexta da lista. E depois, em sétimo na lista, é o general que era do partido do Barak, o Yair Golan, né? Ou seja, do partido Meretz, que é o partido da esquerda sionista mais à esquerda, só tem 2 deputados. O partido Avoda está com 3 deputados. O Avoda foi o partido que criou o Estado, né? Houve modificações ao longo aí desses 70 e poucos anos, mas foi o partido, o centro do partido ali que criou o Estado, com 3 deputados no parlamento. A gente vem falando disso em outros podcasts, sobre essa necessidade da esquerda sionista ter que se repensar e repensar sua atuação e como é que vai trabalhar aí para as próximas eleições. Enfim, não sei quando elas vão ser, mas enfim, eles vão ter que se repensar, vão ter que dar um jeito de se recriar, né? Vamos dizer assim. Eu não quero entrar muito nesse assunto, então eu vou falar uma coisa, eu já vou cortar, porque eu não quero entrar nessa discussão, porque realmente é um assunto que vale 3 podcasts inteiros. Mas aqui, para falar bem a verdade, dentro do público de Israel, a questão palestina, ela
inexiste hoje. Ninguém fala disso. Cara, olha só, ela inexiste hoje, deixa eu só te cortar rapidinho, ela inexiste hoje, mas ela, mais uma vez, ela voltou a ser ela foi o centro das eleições, né, cara? Porque toda essa questão dos árabes e a incitação do Netanyahu contra a lista unificada, que também foi um dos motivos que levou mais a população árabe a ir votar. Na verdade, é com o público interno, é uma questão de retórica para evitar a catástrofe, como eles chamam, a catástrofe populacional. A questão dos palestinos em si, o Gaza ou a Cisjordânia, não se fala mais disso, não se levanta esse assunto. Gaza já se tornou um problema logístico. Falam, não, tem que abrir um porto lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não se fala mais de resolução no sentido convencional de, não, tem que dar um país para eles, tem que fazer um acordo de paz. Não se fala disso. Mas deixa para lá, eu não quero entrar muito nisso, porque realmente é um assunto muito complicado, muito longo, e a gente vai não falar de outros assuntos mais atuais. Acho interessante a gente comentar também o que aconteceu com o Iemina, né, o partido da direita nacional religiosa, né, que perdeu uma cadeira. Eles tinham 7 cadeiras nas últimas eleições. Ele também passou por um processo bem interessante, né, isso, exatamente. Na primeira eleição, em abril, eles concorreram separadamente em 2 listas, né? Uma delas era o partido do ministro, hoje ministro da Defesa, né, Naftali Bennett, e da ex-ministra da Justiça, Ayelet Shaked. Eles não passaram nas eleições de abril, eles não passaram a cláusula de barreiras. Depois eles se juntaram com outros partidos da direita sionista religiosa na eleição de setembro, passaram a cláusula de barreiras, conseguiram inclusive 3 ministérios, o Bennett sendo o ministro da Defesa, que acredito que o cargo mais importante depois do primeiro-ministro, aqui em Israel pelo menos. E nessas últimas, eles tiveram 7 cadeiras. A não ser que você esteja sob o Bibi. Daí você não tem controle nenhum sobre tua cadeira. E aí eles tiveram 7 cadeiras, né, nas últimas eleições, né, de setembro, e agora eles caíram para 6 cadeiras. Eles tinham a pretensão aí de conseguir alguns ministérios, manter o Bennett, né, no Ministério da Defesa, voltar com o Ministério da Justiça para a Ayelet Shaked, essa era a intenção, e talvez manter tanto o Smotrich no Ministério do Transporte, ele é o atual ministro do Transporte, e o Rabino Rafi Peretz no Ministério da Educação, e ele é o atual ministro da Educação. Eles tiveram uma reunião aí ontem, já entenderam que dificilmente eles vão conseguir mais de 2 ministérios, e se o Netanyahu não tiver muito desesperado, eu acho que se não for no governo Netanyahu, eles não vão conseguir esses ministérios que eles almejam, a defesa e a justiça, né? Talvez mesmo sob um governo Netanyahu seria difícil eles conseguirem. Mas enfim, foi uma perda aí que diminui mais uma vez a força do Bennett. É um partido que não consegue arrancar, né? Nessa eleição de 2015 que a gente falou, eles tiveram 12 cadeiras, se eu não me engano. 12 cadeiras. Isso, bem representativo. E agora... O público deles é um público meio híbrido, e que eles acham o Ravi Peretz radical demais. Ravi Peretz, para quem não conhece, é um sujeito que andou falando umas coisas absurdamente homofóbicas que no mundo ocidental não se diz mais em voz alta. Nem em privado se fala mais coisas assim. Ele é ministro, cara. E ele falando de mulheres também. Ele é um cara religioso, mas ele é um religioso de um lado muito, muito escuro da força. E o pessoal que votava neles gostava muito da cara do Bennett, né? Que é um cara que ele parece um cara que nem a gente, só que ele é de direita, mas ele é que nem a gente. Então, vou votar nele. E o partido perdeu essa cara. Eles perderam porque não tem o que fazer. O Netanyahu canibalizou toda a direita para poder conseguir os resultados na eleição que ele quis. Mas o interessante é que, apesar dessa diminuição do partido Yemina, o Bennett ele assumiu um outro posicionamento, né? Porque na eleição de abril ele não passa a cláusula de barreiras. Na eleição de setembro, ele assume uma cadeira. Ele e a Shaked, eles tinham mais ou menos o mesmo peso, né? Apareceram ali, e ele ainda estava em segundo plano. Ele foi o último a conseguir o ministério, né? O Smotrich e o Rafi Peretz já eram ministros. O Bennett só assumiu como ministro da Defesa, eu acho que tem menos de 2 meses, se eu não me engano, não me lembro agora a data exata. E a Ayelet Shaked sumiu completamente, né? Nessas eleições agora, o Bennett ele foi novamente a cara do partido. A cara do Yemina foi o Bennett. Não foi nem a Shaked, nem o Peretz, nem o Smotrich. E não funcionou.
O Likud, né, a gente não comentou disso no início, mas quando saiu o resultado eleitoral, foi o do Canal 13, foi uma coisa bem engraçada, né? Que o Canal 13 acertou na Bush ano passado, na última eleição, né, de setembro. Fizeram uma propaganda enorme. O professor Camille Fuchs, que é o responsável pela pesquisa, acertou na Bush, então. Enfim, foi todo mundo ver o canal. Eu fui ver o Canal 13, pelo menos. E aí ele deu, no início, era 60 cadeiras para o Likud, né? E todas as pesquisas deram 60 cadeiras para o Likud. E alguma diferença ali entre o número a votação dos partidos árabes e dos outros partidos sionistas, vamos dizer assim. Todo mundo comemorando, esquecendo que as primeiras eleições também deu Foram sucesso. isso, foi exatamente isso. É exatamente a mesma coisa. Só que o interessante que aconteceu nesse movimento, né, que o Likud, e aí no Canal 13, eles estavam entrevistando um assessor do Netanyahu, e ele, na hora ali, ele falou que já estavam fazendo, eu não me lembro agora se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, foi no dia seguinte, que eles já estavam ali contactando pessoas do Kahol Lavan e de outros partidos para tentar trazê-los para o Likud. Para o Likud não, para o bloco conservador, né? Para tentar formar, ou seja, houve uma tentativa aí de cooptação por parte do bloco conservador de deputados, o que foi rechaçado. Eles trabalhar. Na verdade, a oposição trabalhou rapidamente para evitar isso, né? Todo deputado que foi contactado pelo Likud, ele começou a falar, eles me contactaram para fazer e eu não vou, eu falei que eu não ia e eu não vou, ou seja, deram também uma pressionada em outros deputados que poderiam ser contactados. Aventou-se também a possibilidade da Orly Levy, né, da BKCIS, que concorreu junto com a Vodá, dela voltar, né, para o bloco conservador. Afinal de contas, conforme eu falei, ela foi do Likud, da família do Likud. Inclusive, ela vem de uma cidade no norte de Israel, uma cidade isolada chamada Beit Shean, 30 quilômetros ali do Mar da Galileia, mais ao sul. Quente pra cacete! Quente pra cacete. E a votação do Likud foi massiva na cidade. O Avodá, o partido dela, da Orly, a família dela é de lá, o pai dela mora lá, o irmão dela é o prefeito da cidade. A votação do Avodá não chegou a 160 pessoas. Ou seja, ela não teve 160 votos na cidade natal dela, na cidade onde a família dela é rei, né? Então, ela não conseguiu. Ela teve uma. Ela só causou danos, eu acho. Ela não trouxe nada. Mesma coisa em Sderot. Para lembrar, Sderot é uma cidade que apanha, que não é vida, né? Porque cai lá foguete de Gaza o tempo todo. E o Amir Peretz, que é o presidente do Avodá hoje, é de lá. E também conseguiu três votos da mãe dele. Qualquer coisa assim. Impressionante. Isso, eu acho que isso também é um sinal do Amir Peretz, principalmente, não do Orly Levy, mas do Amir Peretz, de como a gente tem que repensar o seu discurso, a sua atuação à esquerda sionista, se ela pretende continuar concorrendo, né? Isso é uma coisa interessante. Mas eu queria mudar um pouco o sentido aí dessa nossa conversa e falar um pouco mais sobre o impacto de tudo isso que aconteceu, dessas eleições, na chamada democracia israelense. Então é o seguinte, as eleições foram as terceiras eleições em 11 meses, né? O país está parado, a gente tem problemas de orçamento, os orçamentos não são aprovados, tem muitas legislações que não podem ser votadas porque as comissões parlamentares, elas não podem ser criadas, ou seja, o país está parado há mais de um ano. E o que acontece é que depois dessas terceiras eleições, o Netanyahu, como o Gabriel lembrou, daqui a 2 semanas, menos de 2 semanas, começa o julgamento dele, né, em 3 casos aí de corrupção. A gente tem a tentativa de aprovar uma lei que impeça que deputados que estejam sendo indiciados assumam como primeiro-ministro, e também teve uma outra entidade, vamos dizer assim, Organização pela Qualidade de Governo. Eu não sei se tem alguma coisa parecida no Brasil que eu posso traduzir. Mas essa entidade ele entrou com um pedido. Uma ONG. Isso, é uma ONG. Ela entrou com uma petição no Ministério, no Supremo Tribunal, dizendo que o Netanyahu não poderia nem receber o mandato do presidente, porque no momento em que ele recebe o mandato, ele é deputado, e um deputado que está sendo indiciado não deveria ter o direito de assumir
de receber esse mandato para montar a coalizão. Eu não me lembro, eu ouvi uma entrevista no rádio, eu não me lembro diretamente os argumentos que eles usam, mas esse é o centro, que um deputado não poderia receber. Por outro lado, né, a gente tem o Likud falando agora, né, a partir desse momento aí, do momento em que essa lei, para que ele possa ser, para que o Netanyahu não possa, não o Netanyahu, né, mas que deputados indiciados não possam ser primeiro-ministro. O Likud começa com um discurso falando que estão tentando roubar as eleições, né? E o que a gente tem é uma situação, na minha opinião, muito instável. O sistema judiciário vai ter que resolver questões baseadas em se é uma lei ou uma decisão pessoal, ou se é uma questão que fere a democracia, né? Por exemplo, um primeiro-ministro indiciado. A gente tem uma política já que vem há alguns anos de enfraquecimento e deslegitimação do Supremo Tribunal de Justiça, né? Do sistema judiciário como um todo. A gente tem essa coisa de dizer que está roubando a eleição. Eu acho que é uma incitação e a gente pode estar realmente à beira de uma crise democrática muito séria. Eu não sei o que, eu não vou falar. Eu já ouvi muita gente falando em Milchemet Achim, né? Tipo uma guerra de irmãos, uma guerra civil. Eu acho que a gente está longe disso. Não acho que isso esteja no plano, mas eu acho que a gente realmente tem uma crise democrática. Porque o que acontece é o seguinte, a gente tem aí 58%, né, 58 cadeiras, né, vamos resumindo, né, 58% do eleitorado israelense, ele quer o Bibi... Não, 58 não. Não dá para fazer porque é 120 cadeiras. A gente tem um pouco menos de 50% do eleitorado israelense que quer o Bibi como primeiro-ministro. A gente tem um pouco mais de 50% que não quer o Bibi como primeiro-ministro. Mas a gente tem essa questão do sistema judiciário tendo que decidir se o Bibi ele pode ser ou não primeiro-ministro. E aí toda a discussão de que quem decide é o povo ou não é o povo? É o sistema judiciário ou não é o sistema judiciário? Olha, assim, então, eu acho que a gente pode estar aí, enfim, toda esse panorama, entendeu? Ele pode estar levando a gente para uma crise democrática muito grande. Eu acho que a única coisa que pode salvar é uma tentativa, a formação de um governo. Se o governo não for formado, a gente realmente pode ter um problema sério aí. Olha, essa é uma questão que ela vai e volta, já desde o começo do século passado. Tá? E vários cientistas políticos tentam responder o que é o certo, qual que é a maneira certa. O judiciário se metendo no legislativo e no executivo, o executivo mudando a formação do judiciário e do... Então, a gente vê uma crise muito parecida com essa hoje no Brasil e em vários outros lugares do mundo também. Por exemplo, o impeachment do Trump, também nos Estados Unidos, é uma questão, quem manda lá é o judiciário, assim por diante. A questão é muito complicada. E a solução para esse dilema que eu encontrei, e pelo menos aqui em Israel, para mim, a situação ideal é que haja tensão. Enquanto há tensão, significa que nenhum dos três poderes está sobre o outro e existe uma espécie de equilíbrio. Por enquanto, eu vejo muita tensão e ninguém se sobrepôs. O Bibi está quase levando o povo a acreditar que o sistema judiciário está contra o povo. Nisso, ele usou uma arma muito suja, que é o fato de que o sistema judiciário de Israel precisa de uma reforma. Ele está capengando e existem problemas muito sérios ali. Então ele usa esses problemas sérios, que não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com o julgamento dele, para justificar o fato de que eles não estão fazendo um trabalho correto. Então esse é o problema, é usar de forma cínica problemas que sim existem para justificar uma posição que não tem nada a ver com o problema real. Pode ser que você tenha razão, que só um governo agora vai resolver esse problema, mas a título de curiosidade, eu tenho lido algum material de pessoal do Banco de Israel, pessoal do Ministério da Economia, tudo mais, e dizem que estão adorando essa situação. Ninguém se mete no trabalho deles, eles conseguem fazer o que eles precisam fazer. O déficit nacional diminuiu nesse último ano, não há gastos extras, ou seja, a economia macro, não a micro, a economia macro está mais saudável. A economia micro praticamente não mexeu, ou seja, as pessoas continuam vivendo sua vidinha, seguem as coisas. O que precisa de orçamento urgente se faz orçamento urgente. Falaram, não vai ter dinheiro para isso.
arranjou-se dinheiro para isso. Ou seja, talvez um governo aqui seja completamente desnecessário. A gente pode mandar todos eles para casa e pronto, a gente se organiza aqui. Primeira forma de anarquia oficial do mundo. Brincadeiras à parte, Israel tem instituições muito fortes, então isso conta. As instituições aqui são muito, muito bem engrenadas, elas funcionam muito bem, a gente adora reclamar, é o esporte nacional. Aqui em Israel é reclamado a situação, não funciona, isso não funciona, mas no final das contas sim funciona e vamos ver o que vai acontecer agora. Eu acho realmente, se formar um governo, essa tensão ela diminui. Mas o interessante também é que a gente está vivendo uma relação, uma situação que ela é nova, né? Completamente nova. A legislação israelense, ela nunca... eu não sei se é um erro ou se... Eu não sei como funciona no judiciário pelo mundo, né? Se eles já fazem legislação pensando em todas as possibilidades ou se a legislação é feita de acordo com a realidade, conforme a realidade vai exigindo. E é o que está acontecendo aqui em Israel, né? Eu acho que nunca houve esse caso de um primeiro-ministro indiciado querendo continuar como primeiro-ministro, né? E aí a gente não tem essa legislação. Então, assim, eu acho que num país onde haja uma separação dos poderes, o judiciário ainda tem que decidir, né? E vai ser usado isso de uma forma, é pessoal, não é pessoal, mas enfim, a realidade está exigindo isso no momento, né? Se isso não vai acontecer, por exemplo, se o judiciário agora decidir, o primeiro-ministro pode assumir, ele é o deputado, ele está sendo indiciado, mas como ele é o líder do partido, ele pode receber um mandato e pode ser primeiro-ministro. Vamos dizer, o judiciário pode decidir isso ou pode decidir que não, né? Que não importa o que o povo falou, ele não podia nem concorrer, mas a gente também não decidiu isso. Enfim, independente do que o judiciário decidir, caso a gente viva uma realidade parecida no futuro, já há uma jurisdição, né? Você já tem aí uma lei, uma jurisprudência. Você já tem uma legislação que ela define o que vai ser feito. Nesse caso, a gente não tem. Então, assim, eu acho muito ruim, muito complicado a gente também querer culpar o sistema judiciário por ter que tomar uma decisão nesse momento, né? E aí é por isso que eu vejo essa questão também dessa crise democrática, porque, no final das contas, o povo que é o Netanyahu, ou grande parte do povo, né? O povo não, eu não quero o Netanyahu, mas grande parte do povo que é o Netanyahu, né? Ou seja, a gente realmente, na minha opinião, é um momento ímpar aí da sociedade israelense, da política e da realidade, que a gente vai ter que... vão ser cenas importantes do próximo capítulo. Eu só espero realmente assim, que, independente de como se resolva e caso um governo seja formado, a gente, enfim, tira toda essa tensão do sistema judiciário, do sistema político e forma um governo, mas eu espero realmente que o sistema judiciário decida sobre isso. Crie uma legislação que defina para que, caso isso aconteça novamente no futuro, a gente não tenha novamente aí a mesma situação. Quer comentar? Quer fazer algum comentário? Não, já foi. Então vamos ouvir o comentário que o João mandou aí das suas férias. Diz aí, João. E aí, Marquinhos, e aí, Gabriel, tudo bem? Bom, aqui eu, no meio das minhas férias, paro aqui um pouquinho para fazer um comentário curto e dar uma contribuição para a análise que vocês estão fazendo sobre o estado das eleições, né? Tinha que entender o que mudou, o que fez com que esses resultados agora fossem, de certa maneira, razoavelmente diferentes do que foram as últimas eleições. As últimas, e talvez mais ou menos próximas, que tenham sido as penúltimas eleições, mas eu digo mais ou menos porque não foi a mesma coisa. O que mudou se todas as pesquisas durante o tempo inteiro estavam dando um panorama idêntico, né? E, de repente, no final das contas, o Likud apareceu com 36 cadeiras, o Azul e Branco com 33, né? Ele, enfim, manteve o número de cadeiras, mas ficou atrás do Likud. O que aconteceu com outros partidos? A gente vai tentar entender isso um pouco aqui, tá? A primeira coisa que a gente tem que falar é a seguinte: o percentual de votação aumentou em 1 e pouco %. Okay? Então isso quer dizer que mais gente foi votar. Parte dessas pessoas a mais que foram votar foi o eleitorado árabe. Eu vou falar deles daqui a pouquinho, né? Os árabes, só para vocês terem uma noção, em abril eles votaram 49%, em setembro 59%, e em março agora foram 65% de eleitores árabes. Se aproximou bastante dos 71% de eleitores gerais. Se a gente excluísse os árabes, já para dizer que o eleitorado judaico votou em médias mais ou menos 73%, 74%, talvez até um pouco mais. Mas enfim, é um aumento considerável, que aumentou muito
voto, né, as cadeiras da lista unificada. A leve dos votos da lista unificada, a gente pode começar por eles então. A lista unificada ela teve esse percentual de aumento por causa disso, né, eles aumentaram 6%, né, o número de árabes que votam, mas eles também levaram um voto da população judaica bastante razoável, em detrimento da junção do Meretz com o Partido Trabalhista e com o Gesher, eu acho, principalmente. O eleitorado mais de esquerda, que não gostaria de ter votado no Gesher e que está um pouco descontente com a Stāv Shafir ter se deixado de fora da lista, ou com o fato de a Orly Levy do Gesher ser uma pessoa assumidamente de direita em relação ao conflito, pode ter ido votar na lista unificada. A gente vê que na maioria das cidades judaicas, a lista unificada ela teve um aumento bastante considerável, né? Ela dobrou de tamanho, embora em número de votos isso não tenha sido tão significativo na maioria dos lugares, né? Saiu de algumas cidades, eles subiram de 0,5% para 1% do eleitorado, mas juntando tudo fez diferença. Em Tel Aviv, por exemplo, a lista unificada, ela foi o quarto partido mais votado, né? Não subiram tanto em relação às eleições de setembro, subiu de 3,5% para 4 e pouco por cento, mas conseguiu ultrapassar todos os outros, ficando atrás só do Azul e Branco, do Likud e do Avodah Gesher Meretz. O Likud ganhou muitos votos nessa última rodada, principalmente em detrimento de eleitores do Azul e Branco, né? E foi a mesma coisa que aconteceu com a lista unificada. Foi pouca gente que deixou de votar no Azul e Branco e começou a votar no Likud. Isso tem várias razões para terem acontecido. Prefiro deixar para que vocês examinem isso. Mas isso aconteceu em quase todas as cidades. Uma das poucas que não aconteceu foi Tel Aviv. Em Tel Aviv, o Azul e Branco conseguiu aumentar o número de votantes, tanto em número quanto em percentual. Mas o que aconteceu em Tel Aviv foi que o Avodah Gesher Meretz perdeu 20 mil votos na cidade, né? O União Democrática e o Partido Trabalhista, junto com o Gesher, tinham tido juntos 20 mil votos a mais do que a lista toda junta teve agora. Parte desses votos foi para o Azul e Branco, parte desses votos foi para a lista unificada, e talvez parte dessas pessoas não foram votar, até porque Tel Aviv tem um percentual de votação de 61%, que é 10% abaixo da média nacional. É muito significativo e a gente pode imaginar que alguns eleitores aí estão desacreditados, embora Tel Aviv nunca tenha tido uma média muito alta de eleitores, né? Mas enfim, esse foi o principal fracasso da esquerda, né? Eles não só perderam votos para Azul e Branco e para a lista unificada, eles perderam muito sentido nessa junção toda, deixaram de falar sobre temas que eram muito relevantes. Enfim, a crise da esquerda é muito mais grave do que uma eleição só mostra para a gente, mas é importante a gente pontuar esse mau resultado em Tel Aviv, que é uma cidade majoritariamente de esquerda. Enfim, o bom resultado dos partidos árabes, tá? Ele também tem a ver com a fidelidade do eleitorado árabe aos partidos árabes, né, e a lista unificada. A gente também sabe que em abril, nas eleições de abril de 2019, 71% da população árabe votou nos partidos árabes, que naquele momento não estavam organizados na lista unificada. Em setembro foram 81%, já tinha aumentado bastante. E agora foi 88%. Né? O fim do Meretz, né, na verdade não o fim do Meretz, a junção do Meretz com o Barak já tinha feito com que muitos árabes deixassem de votar no Meretz e corressem para a lista unificada. Além, obviamente, da organização da lista unificada em uma lista só. E agora tem um momento de outros 7%, que com certeza tem a ver com essa outra fusão do Meretz com outros partidos, ainda dá mais descrédito ainda para a votação do eleitorado árabe para os partidos da esquerda sionista, mas também tem a ver com o plano do Trump, né, o acordo do século, tem a ver com outras questões que apareceram por aí, com o apoio do Benny Gantz também, né, ao plano do Trump, um eleitorado árabe que podia fazer voto útil para derrubar o Netanyahu. Imagino que grande parte desse eleitorado decidiu, dessa vez não, né, dessa vez a gente vai votar no nosso partido, na lista que representa a gente, porque a postura que os outros partidos estão tendo não é muito com a qual a gente possa se identificar, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção. E a última coisa que a gente tem que chamar a atenção é também uma derrocada grande dos partidos da direita ortodoxa, né? Tanto do Yamina, que caiu para 6 cadeiras, que é o grupo dos partidos religiosos sionistas, mas principalmente também da Força Judaica, que é o partido que não tinha ultrapassado a cláusula de barreira nas últimas eleições, mas tinha tido 80 mil votos. E nessas eleições eles tiveram menos de 20 mil. Né? Então, eu acho que a população de direita entendeu muito bem que eles não podiam jogar voto no lixo se quisessem se manter no poder. Então, o próprio
próprio Naftali Bennett do Yamina entendeu isso quando ele preferiu não disparar fogo amigo contra o Likud, ainda que estivessem sofrendo, né, ataques do Likud, para que o Likud queria crescer a bancada deles, e eles não pouparam a direita ortodoxa, a partir do mesmo campo político, e também, no final das contas, não pouparam o Força Judaica, que é o partido da extrema-direita ortodoxa, né, extrema-direita, eu diria. Eles perderam votos aí também para o Likud, basicamente, ou talvez para o Yamina, mas principalmente para o Likud. A gente consegue ver, analisando a votação nos assentamentos, principalmente nos assentamentos mais radicais, que o Força Judaica tinha tido votações expressivas e relevantes nas eleições de setembro, e agora em março eles tiveram votação ridícula, né? Muito baixa, como eu disse, cerca de 18 mil votos, que fizeram com que eles desaparecessem do mapa político, já não tinham cadeiras, mas agora se tornaram menos relevantes, e os votos claramente migraram para o Likud, né? Então isso ajuda a gente a entender, obviamente que também ajuda a gente a entender um ou outro voto da direita do Israel Beiteinu, do Israel Nossa Casa, do partido do Lieberman, que também migraram para o Netanyahu, enfim. E um grande grupo de pessoas, os que migraram do azul e branco para o Likud, que eram pessoas de centro-direita, que estavam de saco cheio de Netanyahu e queriam um azul e branco, mas em algum momento eles deixaram de ver o Gantz como uma opção razoável para ser primeiro-ministro. Isso se viu refletido nas pesquisas, nas mesmas pesquisas que mostram o número de cadeiras, né, na Knesset, no parlamento, que eles avaliam isso, eles também fazem a pergunta quem é a pessoa mais indicada para ser o primeiro-ministro. E o Gantz, que estava se aproximando do Netanyahu, e às vezes até empate técnico, ele começou a cair na última semana das eleições, né? Isso se deve a vários fatores, eu vou deixar para vocês explicarem, mas enfim, tá aí só um comentáriozinho meu sobre as eleições. Daqui a 2 semanas eu tô de volta aí, um abraço para todo mundo. Então, deixa eu só fazer um resumão aí para a gente fechar, que a gente falou de um monte de coisa, muita coisa aconteceu relacionada à eleição, né, e à futura formação do governo, do futuro do governo. Resultado eleitoral, o Bloco Conservador teve 58 cadeiras, o Bloco Progressista, juntando os partidos de maioria árabe, com 62 cadeiras. É uma situação muito parecida do que a gente teve nas últimas 2 eleições, mas ainda não há uma perspectiva de formação de governo. A gente tem tentativas de fazer com que a aprovação de uma lei, né, para que o Netanyahu não possa assumir como primeiro-ministro, e isso pode criar uma pressão para que um governo seja formado ou que novas eleições sejam chamadas. Acho que é isso, né, cara? Acho que é mais ou menos isso aí. Não sei se tem alguma coisa que ficou faltando. De nossas almas. É isso. Acho que esse é o acréscimo. Então vamos lá para o nosso segundo bloco do coronavírus. Ah, não era Zika? Pode ser, mas depois a gente fala da Zika depois. Então vamos lá para o segundo bloco, o bloco do coronavírus. O coronavírus é o seguinte: Israel, desde o princípio, desde que foi descoberto, decidiu que vai assumir todos os compromissos com respeito ao fato de que isso pode ser perigoso. Ou seja, decidiu, cara, isso é sério, isso é perigoso, e nós vamos fazer tudo o que nós podemos fazer para adiar a chegada do corona em Israel. E eles estão fazendo. E tem gente que diz que é extremamente radical. Eu tenho amigos pelo mundo inteiro escrevendo pelo Twitter, pelo Facebook. Cada um explica sobre o seu país e parece que é uma coisa meio exagerada, não estão exagerando e tudo mais. Aqui, pelo menos, eu não escuto ninguém dizendo que é exagero ou que é histeria. Então, uma coisa judaica de detectar tragédias lá vindo pelo horizonte, mas a questão é essa, que está muito sério aqui, está sendo levado muito a sério. Se você veio de determinados países a determinados momentos, você tem que estar isolado em casa, e isolado em casa significa usar máscara dentro da tua própria casa para não contaminar ninguém, não sair do quarto. Escolas já foram fechadas, pelo menos 2 escolas foram fechadas já. Gente que... E, no entanto, o número de doentes aqui não passa de 10, pelo menos até a última vez que eu li. Voos estão sendo cancelados já. Peraí. Hoje, antes da gente começar o podcast, eu vi que são 17 doentes em Israel. 17. Okay. A recomendação do Ministério... Recomendação não, são mais ou menos ordens do Ministério da Saúde, é que se você vem desse país, você tem que entrar em isolamento automático. E mesmo que você não apresente nenhum sintoma nem nada. E isso significa que várias companhias já estão cancelando seus voos até o fim do mês, pelo menos. Lufthansa, Ryanair e mais Swiss Air. Então, estão levando muito a sério. Quer dizer, ninguém morreu ainda. As pessoas estão sendo tratadas no Hospital Shiba,
numa área isolada, os que estão doentes, eles são só 17, como você disse, e eu acho que essa coisa toda vai chegar a um ponto que o país vai parar, porque Purim, uma festa judaica de festa de rua, de carnaval, tem vários festivais pelo país, especialmente para as crianças, foi tudo cancelado. E essa é a semana que vem, né? Na terça e na quarta-feira. Segunda e terça. Estão sendo cancelados todos os festivais. Qualquer atividade que envolva mais de 5 mil pessoas tem que ser cancelado. Inclusive, ontem teve um jogo de basquete do Maccabi Tel Aviv. Eles vão ser indiciados pela polícia por não cumprirem as ordens do ministério. E assim por diante. Tipo, o exército proibindo qualquer um do exército, oficial ou não, de viajar para o exterior. Ninguém que trabalhe com saúde tem permissão de sair do país. É esse o nível de cuidado que está sendo tomado aqui. Já teve, teve um episódio que a gente falou dos países que tinham sido já proibida a entrada de estrangeiros, né, e de cidadãos desses países, e que os israelenses vindo teriam que ir automaticamente para o isolamento por 14 dias. Eu vou passar a lista atualizada. China, obviamente, né? Singapura, Coreia do Sul, Japão, Tailândia, Macau, Hong Kong, Itália, e a partir de amanhã, França, Alemanha, Áustria, Suíça, Espanha, San Marino, Andorra, Iraque, Irã, Líbano, Andorra, Iraque, agora que vem a lista interessante, Iraque, Irã, Líbano e Síria. Enfim, quem vem desses países tem que ir diretamente para... Os cidadãos não vão ser permitida a entrada deles em Israel, cidadãos desses países, e os cidadãos israelenses vindo desses países, eles vão ter que ir diretamente para o isolamento de 14 dias. É uma questão séria, né? Eu acho... Eu não sei dizer se é exagero, se não é exagero. Ontem eu vi na televisão uma moça que foi comprar comida enlatada para armazenar em casa e disse que era uma questão de responsabilidade com os filhos dela. Enfim, eu não sei dizer se é exagero ou não, mas... Estão bem calmas. Acho que eles pegaram um caso de uma pessoa que tomou sim, sim. Não é algo... Todo mundo calmo, cara, porque eu vejo onde eu trabalho, tem um cara que está em isolamento, ele veio da Itália. Tá todo mundo numa boa, fazendo piada, e eu vejo isso em outros lugares também, nos blogs que eu leio. Mas eu, como estou na área de tecnologia, eu também tenho muito acesso ao que está acontecendo nessa área. É muito interessante ver que a Microsoft, por exemplo, acabou com todos os voos de todos os funcionários. Aqui em Israel eles têm mais de 1.000 funcionários, um troço enorme. A Twitter nos Estados Unidos, isso aqui não é Israel, mas só para vocês terem um ponto de comparação, a Twitter já mandou mensagem para todos os funcionários que quem tiver condições de trabalhar de casa, que não venha para o escritório. Mesma coisa a Amazon. É bem possível que isso vai acontecer com outras empresas também. E aqui em Israel, a gente só está esperando. Falando sério, está todo mundo só esperando a ordem de trabalhar de casa, porque é uma coisa... É factível, é fácil de fazer para as empresas de tecnologia e é o que vai acabar acontecendo eventualmente. Eu sei que o Facebook aqui em Israel também cancelou viagens, pessoas que viriam para Israel da empresa para trabalhos também não estão vindo. E com essa lista, né, que eu falei, as empresas desses países, né, por exemplo, a Air France, a Lufthansa, né, a gente falou, a partir do momento que os cidadãos desses países não podem vir para Israel, eles também estão cancelando voos. É uma crise muito grande também, né? Se a gente for pensar aí a quantidade os milhares de guias turísticos israelenses que não estão tendo tudo cancelado, né? E agora é tipo final do inverno, a gente está tendo o início da primavera, que vai ser... Os 2 últimos dias aqui foram bem agradáveis, na verdade. A gente tem o início aí da temporada de turismo, não o início, né, mas vamos dizer, o fortalecimento da intensificação da temporada de turismo, muitas pessoas vêm e vai parar tudo, né, as empresas de turismo, realmente, e é um país que Israel não vive do turismo, mas o turismo ele tem uma força muito grande na economia do país e vai ser, sem dúvida nenhuma, um baque muito grande, né, a gente não tem como prever o que vai ser, só esperar para que realmente passe rápido, né, cara? Não dá para continuar com esse clima aí de corona. Eu queria também levantar aqui para as pessoas que ficam mandando mensagem no Facebook e no WhatsApp dizendo que Israel está criando a vacina, blá, 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 blá. Queria cortar o entusiasmo de todo mundo. Não é bem assim, não é assim que funciona. Vacina não é um negócio que você bota no liquidificador, um pedaço de ovo. Não é assim que funciona. É bem complicado. Os testes em humanos demoram meses, às vezes mais de um ano.
e não se entusiasmem com isso. Tem muita empresa de microbiologia aqui em Israel que faz um trabalho espetacular, mas quando você fala de medicina de massa e medicina humana, é muito mais complicado que isso. Então, não repassem. Não é verdade essas coisas, vai demorar mais do que estão anunciando. É isso, vamos esperar para que passe rápido então. Vamos então para o nosso terceiro bloco, onde a gente vai ouvir as notícias do esporte e gastronômicas do nosso camarada Nelsinho Burris. Diz aí, Nelsinho, o que só você viu? Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João que está passeando pela Argentina. O João iria até Mendonça na fronteira com Chile, região dos vinhos, tomar um bom Malbec, bom vinho Malbec. Mandar um abraço também para o meu amigo Gabriel Paciornik, o homem do Ginger Ale, o homem da gengibirra. Lona Salpeter, queniana, casou com um israelense, teve um filho, se naturalizou israelense e começou a competir em corridas. Ela que já venceu maratonas em Berlim, em outras cidades do mundo, venceu agora também uma corrida muito importante na cidade de Tóquio, a Maratona de Tóquio. Ela conquistou mais uma medalha para sua carreira e, por consequência, para Israel. Ela que é o nosso destaque desta semana. Quem sabe, no futuro, ela possa, de repente, correr também e beliscar aí, na próxima vez, até uma São Silvestre em São Paulo. Ela que já correu e já venceu e já fez estragos, no bom sentido, por várias cidades do mundo. Lona Salpeter, realmente, mais uma vez, um israelense no lugar mais alto do pódio. O destaque esportivo desta semana. Um grande abraço. Valeu, Nelsinho. Obrigado aí por mais esse áudio. Espero que você em breve resolva seu problema com o Skype para poder participar com a gente aí dos podcasts. E a gente espera te ouvir em breve, né, cara? Eu acho que não tem Skype em Haifa. Pode ser, cara, pode ser. Ou senão o Nelson deve estar comendo um falafel agora e bota a culpa no Skype, cara. Eu acho bem possível, cara. Bem possível. Gabriel, tem mais alguma coisa aí a acrescentar, cara? Ou a gente fica por aqui? Eu tenho uma curiosidadezinha bem pequenininha para contar, que eu achei agora começando na televisão o Big Brother, eu queria contar para vocês, que nas eleições eles votaram eles, cada um deles, eles moram em lugares completamente diferentes, muito longe um do outro, botaram cada um deles num carro com os vidros cobertos. Eles foram fantasiados, quer dizer, com capuz, óculos escuro, com um fone de ouvido com barulho para eles não ouvirem o que está acontecendo ao redor. Eles acordaram às 4 da manhã, entraram no carro com segurança, foram cada um até a sua cidade, alguns moram muito longe, Yeruham e tudo mais. Votaram assim que abriu, às 6 da manhã, e voltaram às 9 da manhã, já estavam tomando café da manhã, ao vivo, para quem quisesse ver. Big Brother, né, cara? Big Brother Israel, cara. É isso. Programa chato. Não consigo, cara. E tinha um meme aí que você tinha falado, cara, que era um meme engraçado. Você ia comentar. Esse meme é bonitinho. Essa dele que vocês ouvintes vão lembrar que eu acabei de contar da história do Bibi, que fez essa palestrinha pro bloco dele, escrevendo num quadro branco. Ele fez ele gosta de fazer esses exemplos como se ele estivesse numa escolinha do professor Raimundo. E ele colocou os númerozinhos, tipo partido tal, mais partido tal, não fecha a conta. Então, alguém criou um meme dele escrevendo assim: somos 52 parlamentares, mais 3 indiciações por corrupção, 61. Pronto, fechou. 58 parlamentares. 58 mais 3, fechou 61. Junta ele com os processos. Tem governo, pô. Mas se ele fizer isso, aí vai ter um governo igual o Benny Gantz tinha falado aí na campanha, que era um governo igual o do Erdogan, né, cara, na Turquia. E foi outra coisa sensacional. Eu tirei uma foto ontem, aqui perto de casa, de um outdoor do azul e branco, falando comparando o Bibi ao presidente turco. Outras cenas da baixaria que foi a última semana. Mas tudo bem. Vamos esperar que forme governo. Eu não sei se eu espero que forme governo ou se tenha quartas eleições. Quartas eleições são cansativas, cara, mas o governo que pode ser formado também pode ser tão catastrófico. Eu não sei. Mas enfim, que seja definido alguma coisa. Ficamos por aqui então, cara. Grande abraço. Valeu, a gente se fala. Querendo participar, é só entrar em contato, estamos aí. É isso aí, pessoal. Um abração. Tchau, tchau.